Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que o Espírito de Deus, ele se manifeste trazendo vida e luz ao seu coração, ao seu interior, e que aonde você chegar, você receba de Deus força, vigor e inteligência. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração, e eu creio que o teu Espírito se manifeste, trazendo luz e força a cada um de nós. Nesta manhã, meu Pai, de sexta-feira, estamos clamando ao céu, porque o socorro vem de lá. O nosso socorro não vem da configuração do homem. O nosso socorro vem de Ti. Eu lhe peço, ó meu Pai, que nesta hora seja ajustado, ó Deus, no interior desta pessoa, as coisas que estão meio que desconexas, Pai. E que o Teu Espírito prevaleça em meio a todas as aflições, angústias e dores que permaneiam a vida desse meu amigo e dessa minha amiga. Eu lhe peço nessa hora, meu Pai, que a Tua potente mão se manifeste, trazendo vida e luz e discernimento ao coração de cada um destes que me acompanham agora. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é enfraquecida. Olha para essa pessoa que está enfrentando o fuso horário para clamar conosco. Olha para essa pessoa, meu Pai, que acabou de despertar. Olha para essa pessoa que todos os dias o despertador dela é a nossa oração. E que ela possa, meu Pai, a cada dia contemplar o exército dos vencedores. Porque, ó Pai, através do Café com Sabedoria, nós chegamos mais longe sempre. Debaixo da Tua cobertura é a nossa fé, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, digite abaixo. Amém, amém e amém também. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Eu, pastor Vanderlei Duarte, como sempre, aqui ao amanhecer e unindo forças com você para que Deus mude o seu cativeiro. Sextou debaixo da graça de Deus e com a força dele, e com ele nós somos mais do que vencedores em todas as áreas. Seja você evangélico, católico, espírita, que tem ou não tem religião, é muito bom estarmos interligados através dessa conexão positiva e juntos orarmos aos céus. Existem uma série de coisas acontecendo neste mundo e para algumas eu tenho que lhe alertar. Como pastor, como profeta de Deus, como alguém que é ungido por Deus, nós estamos vendo a cada dia que passa os sinais se cumprirem, os sinais da vinda de Jesus. Cada dia estão mais evidentes. Estamos observando guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Alguém pode falar, mas o que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu preciso de fazer vendas no dia de hoje, porque senão eu vou fechar o mês no vermelho. A nossa vida vai muito mais além daquilo que vemos, porque existe um plano estabelecido nas Escrituras. E dura coisa é quando eu uso a Bíblia como um doril. Eu preciso entender que Deus não é apenas fiel para sarar a minha dor, mas o plano dele está acima de qualquer coisa. E quando eu entendo a direção dele, por mais que esteja doendo, eu entendi o meu propósito. E quem entende o propósito, suporta o processo. Quando você vai tendo mais robustez na sua fé, você vai começando a entender que existem alguns processos na vida que são normais e que vão doer, que realmente vai sangrar, que não é para criança, é para adulto, e criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, e você vai e cumpre a sua missão debaixo da graça, debaixo do poder e do mover do Todo-Poderoso. Eu quero muito que você abra o seu coração e entenda o que Deus tem para você. Por isso, esteja atento cada dia naquilo que estamos pregando a você. Deus não nos desperta ao amanhecer para o nosso café com sabedoria, simplesmente para que você deixe o celular aí, vá fazendo as suas coisas e de repente na hora da oração, chega, pastor vai orar, deixa eu botar o copo com água aqui.
Na verdade, você está se enganando. Nós temos alguns minutos preciosos. Eu sei que às vezes sua manhã enreda muita coisa, mas você deve estar atento nesses minutos que nós temos, porque para alguns são minutos tão preciosos e que não podem ser desperdiçados. Se está comigo pela primeira vez, não se esqueça de ativar as notificações e de seguir o canal, não só esse, mas todos os canais aonde eu estou. PR Vanderlei Duarte no Instagram, no TikTok, somos mais de 1 milhão lá dentro da rede. E eu quero muito que você nos siga também no Facebook, Quai, aonde você estiver. Eu quero que você siga e seja abençoado. Deixa eu só lhe falar uma coisa importantíssima. Deus tem levantado um exército, homens e mulheres determinadas e que entenderam o seu propósito e o valor de uma semente, que nós chamamos de Projeto Neemias. Uma vez por semana, você vai deixar essa semente que sai daqui, fluir dentro de um campo de fato e verdade que gera crescimento absoluto. Você vai semear a sua semente em boa terra. Eu gostaria muito que, se você sente ao coração de fazer parte desse grupo que semeia semanalmente, você vai preparar semanalmente uma oferta de 23 ou de múltiplos de 23. E você vai semear, seja na segunda, na quarta, na sexta, na quinta, no sábado ou no domingo, você quem sabe. Mas uma vez por semana, você vai falar, essa oferta aqui é dirigida para essa obra em Sergipe. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nosso endereço é o doacoins@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o seu comprovante para o DDD 79 3214 4266. Ok? Bom, senhoras e senhores, lembrando que sem envio do comprovante, a doação não é contabilizada para essa obra aqui em Sergipe. Senhoras e senhores, continuamos desbravando o livro de Jó, ainda no capítulo 22, no versículo agora de número 22, que diz assim: aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. No 23 diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Uau! Nós estamos observando os amigos de Jó que, por sua vez, estavam trazendo seus conhecimentos e travando uma certa batalha para que Jó lutasse, se já não bastasse tantas outras batalhas. Ele faz aqui, por sua vez, ele fala de uma forma bem contundente algumas coisas que, apesar de estarmos em um período distante, se encaixa muito bem na nossa vida. Se te converteres ao Todo-Poderoso. Existe uma diferença muito grande entre aquele que escuta e entre aquele que de fato e verdade deixa o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Como já diz o jargão popular, escutou por aqui, saiu por ali. Agora, aquele que dá ouvidos, aquele que presta ou empresta os seus ouvidos a ouvir a perfeita lei de Deus, esta pessoa, ela passa por um processo que nós chamamos de conversão. Por isso que Deus não pode ser colocado na caixinha da religião, seja ela católica, espírita, evangélica, seja ela qual for. Deus não se encaixa dentro dessa caixa. E se tentássemos colocá-lo lá dentro, a caixa romperia. A conversão verdadeira, ela parte de um princípio simples: mudança de rota. A conversão nada mais é do que convergir. Se você estava indo para cá, você vai para um outro caminho. E como é que eu sei, pastor, qual é a religião certa? Na verdade,
Você precisa entender que as religiões, por mais bem intencionadas que sejam, eu sempre digo isso aqui, elas não conseguem mensurar quem é o Senhor. Então o caminho a entender quem é o Senhor Jesus é pela Bíblia, pela palavra de Deus. Essa palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Então, com a palavra de Deus, Deus ele vai me dando direção para que de fato e verdade, a cada dia eu renuncie às minhas vaidades e entenda o plano dele para a minha vida. Tanto que tem gente que vem para a igreja e meio que vira fanático assim. Não, agora eu fui para a igreja, de fato e verdade, agora e tal, aí se isola do pai, se isola da mãe, se tranca dentro de um quarto, é de casa para a igreja, igreja para casa. Não, agora eu vou ficar o dia todo na igreja. E não é assim que funciona. O endemoniado gadareno, depois que foi livre, ele disse, agora eu vou ficar o dia todo com Jesus e com os discípulos no barco. Jesus não deixou ele entrar no barco. Ele disse, você vai ficar com os seus e vai anunciar para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez. Por dois motivos. Primeiro, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. Segundo motivo, que ele ainda não estava pronto para subir no barco. E aí, não é uma mensagem para hoje, mas tem muita gente que está meio que decepcionada com a igreja porque subiu cedo demais no barco. Você entende? Quando ele subisse no barco, e se ele subisse no barco, ele não ia entender o agir de Deus e como Jesus tolerava algumas coisas, dentre elas, Pedro, que andava com a sua espada na bainha, que cortou a orelha de um soldado. Podemos dizer que é o quadro de uma pessoa extremamente esquentada ou em alguns momentos descontrolada. Segundo, encontrar dentro do barco um Tomé. Tudo aquilo que Jesus ensinava, ele ia no cantinho e rebatia. Era alguém que tinha o seu coração inclinado às suas verdades e não às verdades de Deus. Tanto que quando Jesus ressuscitou, ele disse, eu preciso ver, eu tenho que ver o furo nas mãos. Cadê? Era um Tomé. Então ele não ia conseguir discernir, novo convertido, como essa galera estava tão próxima de Jesus. E se já não bastasse os dois exemplos que eu te dei, Judas estava também no barco. Então por aí você já entende. Como é que ele ia entrar dentro do barco, encontrando essa configuração, na cabeça dele ele falaria, alguma coisa está errado. Eu não consigo entender um Deus tão grande que me tirou dessa situação tão triste que eu vivia, andando com a galera que, meu Deus, mais parece um UFC do que um barco evangelístico. Só que aí está o grande segredo do evangelho, sabe? As pessoas pensam que a vida do crente é um morango. Não é assim que funciona. A verdadeira equidade e a verdadeira habilidade de um cristão é saber transitar em diferentes mundos sem perder a sua essência. Deus não está afim de querer ser um ditador para que todos tenham a mesma maneira e o mesmo comportamento. Se fosse assim, então não seria uma conversão genuína, seria uma conversão induzida. A essência do evangelho é realmente essa, você andar no meio dos pecadores, mas exalando o bom perfume de Deus na sua vida. Então, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares no teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros. Então, a conversão é algo fantástico. É algo fantástico. Você vê que tem gente que vai na igreja o dia todo e não é convertido. Agora tem gente que escuta o sermão uma vez, aquilo mexe tanto com a pessoa, sabe, o espírito dela transformado, que de fato e verdade, a partir daquele único dia, as decisões começam a ser diferentes, a mente se abre, o coração se volta para Deus, a Bíblia se torna o GPS e a pessoa já começa a falar de Jesus para outras pessoas.
na escola, na casa, no trabalho. Agora, em contrapartida, tem gente que vai no domingo na igreja, vai na quarta, vai na sexta, e ainda quando chega com o pessoal do trabalho, meu irmão, o povo nem sabe que essa pessoa frequenta uma igreja, porque o testemunho de vida que essa pessoa carrega é um testemunho de iniquidade, é um testemunho que não leva a pessoa para mais perto de Deus. Quando ela está sozinha com o namorado, ou quando ele está sozinho com a namorada, as coisas vão acontecendo de tal forma que a pessoa diz, a carne é fraca. Não é que a carne é fraca, é que você não entendeu o que é a vida de alguém que ama Jesus de verdade. Quando ela está ou ele está com os amigos do trabalho e sai para o happy hour, a pessoa diz, não, eu perdi a cabeça. Não, você não perdeu a cabeça. É porque ainda você não entendeu o que é ser uma pessoa convertida de verdade. Então, aprenda isso no seu interior e no seu coração. A conversão e a verdadeira conversão é quando você transita entre o católico, entre o espírita, entre o ateu, entre o cachaceiro, entre aquele que ouve música de Pablo Vittar, e você exala a sua essência de Deus, e não se contamina com aquilo que ele tem a lhe oferecer. E com isso, como eu consigo isso, pastor? Porque é muito difícil, não é difícil. A questão é você saber a quem você serve. Porque a Bíblia diz que haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que você serve a Deus, e aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa diferença tem que ter no caráter, no olhar, essa diferença tem que existir no dia a dia. Você não quer o troco de ninguém, você não maltrata as pessoas, você trata bem as pessoas que estão perto de você, você consegue ter um coração solidário dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vai ser perfeito, nunca, mas você procura ser o mais justo possível e pede a Deus todos os dias que Ele continue movendo o céu e trabalhando no seu caráter. Nós vamos abençoar sua casa, sua vida, sua família agora, e eu acredito que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero orar por você agora. Vamos juntos, vamos falar com Deus, porque Deus é poderoso. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, através do Teu Espírito nesta hora eu oro por centenas. Ao decorrer do dia chegam a milhares de pessoas que recebem essa oração. Algumas estão colocando a mão com a minha, Pai, e clamando a Ti, dizendo, Deus, quebra o meu orgulho. Senhor, olha onde tem faltado uma conversão genuína e coloque a Tua mão sobre a vida de cada um destes, para que eles possam contemplar e ver a beleza da Tua mão. Senhor, não é por força e nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Meu Pai, que cada vida hoje seja alcançada por Ti e que de fato e verdade eles entendam, percebam e recebam do Senhor abundantemente mais, e que haja luz em cada projeto, e que haja luz em cada projeto que eles colocarem as mãos. Essa é a minha oração, pois eu sei que operando o Senhor, ninguém impedirá. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra se manifeste de forma inigualável. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E se você crê, digite abaixo. Amém, amém e amém também. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja e te livre de todo mal. Um beijo no coração, um forte abraço, ótima semana, ótimo final de semana. Que Deus abençoe lhe dando saúde, vida e paz.